Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Incomunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, muito importante, para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos, subscrevam o canal da Rádio Transforma. Começaremos por falar, inevitavelmente, do conflito entre Israel e o Hamas. Para percebermos este conflito, temos de recuar algum tempo, cerca de um mês, a 22 de setembro passado. A 22 de setembro passado, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi às Nações Unidas e mostrou um mapa do Médio Oriente. Nesse mapa, em que o Egito e a Arábia Saudita figuravam a verde, outros países do Médio Oriente que não Israel figuravam a amarelo e Israel azul escuro. Nesse mapa, pura e simplesmente, não figurava a Palestina. Israel ocupava todo o espaço da Palestina. Tem sido este o objetivo de Israel desde antes da sua fundação. Ben-Gurion, o primeiro presidente de Israel e um dos fundadores do Estado de Israel, pois ele dizia que Israel tinha de ocupar todo o espaço de Jordão até ao mar. Portanto, ocupar a Cisjordânia, ocupar Gaza, nomeadamente. Ora, aquilo que está a acontecer enquadra-se precisamente nesse objetivo de Netanyahu querer construir um grande Israel, um Israel que vá do Jordão ao mar. Pura e simplesmente destruindo qualquer hipótese de um Estado palestiniano independente. Esta guerra foi preparada por Netanyahu e por Joe Biden. Cerca de 15 dias antes do dia 7 de outubro, data da chacina perpetrada pelo Hamas a cidadãos israelitas, Biden tinha-se deslocado a Israel e deu o seu ok para que Israel iniciasse esta iniciativa de destruir pura e simplesmente Gaza para depois anexar também a Cisjordânia, que em termos de resistência não constitui qualquer problema para Israel. Ora, os serviços secretos egípcios tinham avisado claramente a Mossad e outros serviços secretos de Israel de que algo estava a ser preparado pelo Hamas. Não sabemos até que ponto é que o próprio Benjamin Netanyahu não estava por detrás dessa preparação com os seus serviços secretos. Isso acontece frequentemente. Netanyahu é, entre outras coisas, um assassino e um provocador. E é natural que ele tivesse arranjado um agente provocador que tivesse incentivado este ataque do Hamas. Não é de todo de excluir
essa hipótese, embora não tenhamos aqui a certeza, mas conhecendo como se conhece Netanyahu, isso é uma hipótese que não é de descartar. Por outro lado, o Hamas também estava interessado em pôr termo a um acordo que estava à vista entre a Arábia Saudita e Israel. E isso seria altamente prejudicial para os interesses palestinianos e portanto, do Hamas. Mas uma coisa é certa, Netanyahu sabia perfeitamente do que estava a ser preparado e quis que isto acontecesse. Não quer dizer que ele quisesse que as coisas acontecessem nesta dimensão, mas ele precisava de um pretexto para iniciar uma guerra. Uma guerra de ocupação não se inicia sem um pretexto, porque isso é condenado internacionalmente. E aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro foi precisamente o pretexto querido, esperado por Netanyahu para invadir Gaza e destruir Gaza. Aquilo que está a ser feito em Gaza não é diferente daquilo que fez os Estados Unidos em Hiroshima ao lançar a bomba atómica. Basta comparar aquilo que as fotografias do que aconteceu em Hiroshima com as fotografias atuais das cidades de Gaza para se perceber a semelhança entre as duas situações. Ora, aquilo que nós percebemos é que Netanyahu quer destruir a todo custo os palestinianos. Para os sionistas judeus, os israelitas não passam de, nos casos, o ministro disse que eram piolhos, um general disse que eram baratas, um outro primeiro-ministro, Isaac Shamir, por exemplo, o respeitado Isaac Shamir, chamou aos palestinianos de gafanhotos. A Golda Meir chamava-lhe animais que andam com duas patas, Begin chamava-lhe animais. Agora, o ministro Galante, o ministro da Defesa Galante, chama-lhe animais. É a forma como os israelitas tratam os palestinianos. Isto é, os israelitas dirigem para os palestinianos termos que Hitler usava precisamente para os judeus. É a dialética do opressor e do oprimido. Isto é, neste momento, o oprimido transformou-se em grande opressor. Num opressor aventureiro que pode, afinal de contas, provocar uma guerra com dimensões internacionais. Para já, o Hezbollah não está a avançar para esta guerra. Certamente que está à espera daquilo que vai acontecer e de Israel lançar em força os seus tanques e a sua infantaria para Gaza. E depois atacar também ele próprio em força no norte. E então, os Estados Unidos já avisaram que poderão atacar também, não só o Hezbollah, mas também o Irão. E aí entraremos numa outra dimensão da guerra que poderá, eventualmente, envolver a Rússia. A Rússia que recentemente recebeu representantes do Hamas, que se reuniram em conjunto também com a Jihad Islâmica e com a Hezbollah. E esses três grupos, que são bastante distintos, têm confissões religiosas, uns xiitas, o Hezbollah, e outros sunitas, a Jihad e o Hamas, mas conseguiram unir-se na defesa da causa palestiniana. Ora, isso não augura nada de bom para a paz no Médio Oriente. E não augura nada de bom
para o povo de Israel. O aventureiro Netanyahu e os aventureiros e criminosos que estão com ele no governo estão a ir longe demais nos seus crimes. E, provavelmente, aquilo que estão a fazer vai recair sobre eles como um bumerangue. Esperamos os próximos tempos que não serão fáceis para Israel. Já não digo para os 224 prisioneiros do Hamas, que correm sérios riscos de vida se Israel entrar em força e não dialogar para a sua libertação. Nós percebemos que o mundo está em ebulição e que os Estados Unidos, juntamente com Israel, são a principal causa dessa ebulição. Repare-se que os Estados Unidos entraram no Iraque, entraram no Afeganistão, e entraram na Síria. Foram derrotados na Síria, foram derrotados no Iraque, foram derrotados no Afeganistão. E aquilo que conseguiram foi que os fundamentalistas islâmicos tomassem conta desses países. Não tomaram conta da Síria porque o governo sírio não é um governo fundamentalista, mas no Iraque e no Afeganistão triunfaram, para a humilhação dos Estados Unidos, triunfaram claramente regimes fundamentalistas. Os Estados Unidos mostram um desprezo total por aquilo que dizem defender, pela liberdade. E aquilo que nós estamos a ver é que, afinal de contas, o seu aventureirismo, particularmente o aventureirismo do Partido Democrata, que é um partido que é atravessado pela corrupção do lobby judaico. Sabe-se, nomeadamente, que quer a CNN, por exemplo, a BBC, sobretudo, ultimamente até o Intercept Brasil, mostrou casos concretos de grande corrupção por parte de congressistas e de senadores americanos levada a cabo pelo lobby israelita. Ora, essa corrupção vai sair caro aos Estados Unidos. Mas também vai sair caro à Europa, que, no fundo, tem seguido cegamente os Estados Unidos nesta guerra, de uma maneira absolutamente vergonhosa, e inclusivamente a liderança da União Europeia, exceto os países do Sul, particularmente Portugal e Espanha, que foram contundentes na defesa de António Guterres, pois até se dão ao luxo de criticar as palavras de António Guterres, que lembrou as origens deste conflito. E as origens deste conflito estão nesse fora da lei internacional, que é o Estado de Israel. Israel não cumpre as resoluções das Nações Unidas, nenhuma delas, não cumpre a resolução número 181 de 1947, que decidiu a criação de um Estado palestiniano na Palestina, ao lado do Estado judeu, e decidiu que Jerusalém devia ser administrada internacionalmente pelas Nações Unidas como lugar sagrado de três grandes religiões monoteístas. Ora, nada disso cumpre Israel. Sucessivamente, Israel vai contra as resoluções das Nações Unidas, transformando-se num fora da lei internacional. Guterres, aquilo que fez foi chamar a atenção para as origens deste conflito, para a falta de respeito, a falta de cumprimento de Israel das resoluções das Nações Unidas, para que o mundo percebesse que os crimes do Hamas não são sem razão de ser.
não são justificáveis, mas têm uma causa. E essa causa é precisamente o aventureirismo, os crimes de Israel. Era bom que o mundo percebesse essa causa e que, particularmente a União Europeia, que agora vai pagar também a fatura. A União Europeia vai contribuir necessariamente para a reconstrução de Gaza, para a alimentação do povo palestiniano de Gaza, para os medicamentos, para os médicos, já o está a fazer. Os Estados Unidos não o fazem, mas falo a União Europeia, que paga a fatura do aventureirismo de Netanyahu e da corrupção do sistema político americano. Esperamos que isto termine, embora não vejamos grandes augúrios de que em breve terminará. Pensamos que esta guerra vai ser uma longa guerra, vai ser a mais longa guerra que Israel vai sofrer. E, no final, não vai sair-se bem desta aventura em que Netanyahu se lançou. Finalmente, duas palavras apenas para o Brasil, para dar os parabéns a Lula da Silva pelos seus 78 anos. Lula faz hoje 78 anos, estamos a gravar este programa na sexta-feira, e Lula mostra um vigor enorme, apesar dos seus 78 anos. Lula é uma esperança para o Brasil e esperamos que Lula tenha uma longa vida com saúde para poder dar ao Brasil aquilo que o Brasil merece. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes novamente que partilhem, subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos.